Olá! Hoje a nossa análise vai lá para o finalzinho da história de José e sua família em Gênesis capítulo 50. A gente está usando a versão Almeida Revista e atualizada. Vamos focar nos eventos finais, sabe? O luto por Jacó, aquela conversa importante de José com os irmãos depois da morte do pai e a própria morte de José. A ideia é tirar daqui pontos-chave sobre perdão, sobre legado e fé. Ok, vamos mergulhar nisso. O capítulo começa com uma cena bem emotiva, né? A dor do José pela morte do pai, Jacó, ele chora, beija o pai. É uma reação bem humana, bem visceral. Sim, e logo depois entra o costume egípcio. 40 dias para embalsamar Jacó e, nossa, 70 dias de choro oficial dos egípcios por ele. É muito tempo. E esse tempo todo não é por acaso, né? Mostra o status elevadíssimo que Jacó e, claro, José tinham no Egito. É interessante esse contraste, porque o embalsamamento era egípcio, Verdade. mas o desejo final do Jacó, que era um ato de fé profunda mesmo, era ser enterrado em Canaã, na terra prometida. Exato. Aí o José vai pedir permissão ao faraó, que concede, e a descrição da comitiva para levar o corpo para Canaã é, puxa vida, impressionante. Um cortejo grandíssimo. Tinha oficiais, carros, cavaleiros. Uma demonstração de honra, né? Com certeza. E tem aquela parada na eira de Atadjed, além do Jordão. 7 dias de lamento intenso ali. Tão intenso que os cananeus locais até mudam o nome do lugar para Abel Misraim, que significa pranto dos egípcios. Olha, que interessante. E o ponto central dessa viagem toda é cumprir o juramento que José fez ao pai, e mais fundo ainda, é conectar com a promessa feita lá atrás a Abraão. A caverna de Macpela. Exatamente. O sepultamento ali, naquele campo que Abraão comprou, é um elo físico com a aliança com a terra prometida. E depois de tudo isso, cumprida a missão, eles voltam para o Egito. Mas aí, com a morte do pai, a dinâmica muda, né? Os irmãos de José bate aquele medo. O pânico, né? Isso. Pensam, agora sem o pai para proteger a gente, o José vai se vingar do que fizemos. Eles até mandam um recado meio esquisito, né? Falando de uma suposta ordem de Jacó para José perdoar. Apelando para o pai já morto. E a reação do José é forte. Ele chora quando ouve isso. Por que será que esse medo volta com tanta força depois de tanto tempo vivendo em paz ali? Olha, é fascinante ver como a culpa e o medo podem ficar ali, sabe, latentes, mesmo depois de anos de convivência, de reconciliação aparente. Mas a resposta do José é de outro nível. É verdade. Ele fala, não temam. Por acaso eu estou no lugar de Deus? Ele não ignora o mal que fizeram. Não, ele reconhece. Mas ele dá um novo significado pela ótica de Deus. Vocês intentaram mal contra mim, sim, mas Deus transformou isso em bem, para conservar muita gente em vida. É uma visão incrível sobre a providência divina, né? Pegar o mal e reverter em propósito. É muito mais que perdão, né? É quase uma lição de teologia ali na hora. Exatamente. Uma reinterpretação do passado à luz do plano maior de Deus. E ele não fica só na palavra, ele reafirma o perdão e ainda promete. Vou sustentar você e seus filhos. Ele fala ao coração deles, né? É uma compaixão ativa, para tranquilizar mesmo. Sim, para acalmar de vez aquele medo. Depois dessa conversa, a narrativa segue para os últimos dias do José. Ele viveu bastante, 110 anos, e teve a alegria de ver os netos e bisnetos, até a terceira geração. Um sinal de bênção, sem dúvida. E as palavras finais dele são um testamento de fé pura. Ele diz para os irmãos, basicamente, eu estou morrendo, mas Deus com certeza vai visitar vocês e vai tirar vocês desta terra, para levar para a terra que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Que confiança, né? Mesmo na hora da morte. Uma confiança inabalável no futuro do povo, na promessa de Deus. Mas olha, aquele pedido final dele, sobre os ossos. Isso tem um peso simbólico enorme, você não acha? Ah, com certeza. Ele faz os filhos de Israel jurarem que quando Deus finalmente os tirasse do Egito, eles levariam os ossos dele junto. Precisamente. É muito forte isso. José morre aos 110 anos, é embalsamado, tudo conforme o costume egípcio, e colocado num caixão ali mesmo no Egito. Mas esse último pedido, esse juramento sobre os ossos, Muda tudo. transforma aquele caixão temporário num símbolo poderosíssimo. É um lembrete físico da promessa, sabe? Uma âncora de esperança apontando para o futuro.
para o êxodo, para o retorno a Canaã. Prepara totalmente o cenário para o que vem depois. Então, resumindo um pouco essa nossa análise de Gênesis 50, a gente vê a importância do luto bem vivido, né? Dos rituais para processar a perda e afirmar os laços. Vemos o poder absurdo do perdão do José, que quebra o ciclo de vingança. Um perdão que transforma. E percebemos a força de uma fé que se agarra nas promessas de Deus, mesmo olhando para a morte, para as circunstâncias difíceis do presente. Fica então uma reflexão, né? Como será que aquele caixão no Egito, com os ossos do José e aquela promessa ligada a eles, funcionou para as gerações seguintes de israelitas? Talvez tenha sido mais que um símbolo, talvez um lembrete constante, quase palpável, da identidade deles, do destino prometido, da fidelidade de Deus, mantendo a esperança acesa durante todo aquele tempo no Egito antes da libertação chegar. Algo para eles se agarrarem, né?